I'm sorry. Vamos lá, lá vou eu de novo. Vocês me perdoem, mas eu, de vez em quando, eu faço essas... Esqueço. Já chegou vez de eu ter que gravar a aula todinha de novo, sozinha, no dia seguinte, porque eu esqueci de colocar para gravar. Bom, o que é que a gente vai... Nós estávamos nessa página aqui, onde você estava vendo, lendo o texto e percebendo, fazendo aquele skimming, né? Que é ter uma ideia geral do que se trata o texto, né? Alguém quer já dar uma ideia, colocar aí no chat? Sobre o que esse texto, gente? Do que eu estou falando? Estou falando de meio ambiente? Estou falando da guerra no Afeganistão? Não, do que eu estou falando? Vamos lá. Isso é super Liderança, importante. Hã? liderança, como é que estimula o time, como é que motiva Uhum. as pessoas, que o Isso, topo da pirâmide não conhece muito bem subordinado, quem está mais próximo é que tem condição de motivar, contribuir para exato. ter um esforço maior, um direcionamento maior. Muito bem. É bem isso. O Felipe também falou, escreveu no chat, que é liderança, e é bem isso. Aqui está dando algumas dicas, né? De como é que, às vezes, as pessoas se sentem de uma maneira assim, não muito agradável, né? Bom, aqui, deixa eu ver aqui, gente, tem uma parte que eu acho, eu pulei mesmo, olha, sem querer. Antes daquele final, olha, aqui começou, né, que o poder e tal. Aí, aqui tem, ó, first. Então, ele está falando do primeiro, a primeira trap, né? Trap, que é a armadilha, né? Aí, depois, eu pulei justo esse miolo aqui. Na hora, acho que de colocar lá para gravar, não sei, eu devo ter feito alguma besteira aqui. O que acontece? Essa outra parte aqui, ó, ele está mostrando o estudo que foi feito para provar essa teoria, né? Então, dá uma olhadinha no texto sem olhar as cognatas e depois eu vou, de novo, vou mostrar as cognatas. O estudo é bem interessante. Você percebe que você olha assim, às vezes você fala, nossa, tá difícil aqui. Agora, olha. Consider, é o considerar. Esse study é um estudo in which some participants were asked to write about a time when they felt powerful, while others wrote about feeling powerless. All were then given a die, offered a reward for correctly predicting the outcome of a role, and asked if they wanted to throw the die themselves or have the experimenter do it. Então, olha, eu tenho offer, que ofereceu, correct, corretamente, predict, que é prever, e experimenter é aquele que está fazendo o experimento, tá? Esse final, lembra de teach, é lecionar, teacher, professor, não é? Então, é esse finalzinho aqui, esse sufixo que indica que é aquela pessoa que faz aquilo. Depois, only 58% of those who had written about feeling powerless rolled for themselves, while every single participant who wrote about feeling powerful did so. Simply recalling an experience of power can lead people to greatly overestimate their abilities, even to the extent of thinking they can affect a random roll of die. Olha aqui, hein? Aqui eu tenho, eu deixei 58%, por quê?
que eu estou chamando a atenção para isso. Às vezes, em alguma prova de proficiência, alguma prova, ele já pede uma porcentagem. Se você já, logo de cara, já circular a porcentagem, você não perde tempo procurando aquela informação, você já vai direto. Então, data, nome próprio, nome de cidade, porcentagem, tudo isso você aprende a circular, tá? Então, aqui eu tenho o participant, que é participante, simple, que é simplesmente, que experience, experiência, né? Overestimate, você pode não saber o que é over, mas você sabe o que é estimate, abilities, habilidades. Extent é extensão, aqui vai ter uma expressãozinha. E affect, que é afetar. Agora me diz uma coisa, vocês conseguem entender sobre o que foi essa experiência? Agora é um momento de guess. Guess, sugerir, não é bem o chutar, né? É fazer uma previsão do que você acha que é que vem aqui. O que você achou? Vamos lá. Quem quiser pode escrever, quem quiser pode falar, é só a gente se organizar aqui. Tem poucas pessoas, a gente consegue. Alguma dificuldade? Nós vamos esmiuçar isso aqui daqui a pouco, tá? Vocabulário, tudo. Vamos ver quem que foi que escreveu aqui. Habilidades. Vamos lá. Foi feita uma experiência, né? Foi feita a experiência. Que experiência foi essa? Vocês vão chegar lá, porque nós vamos continuar agora. Essa primeira etapa, a única coisa que eu queria que vocês vissem aqui é o seguinte, é o poder das palavras cognatas, tá? Ok? Ok, tem a ver, Emily, tem a ver. O poder das palavras cognatas. Quando a gente pega um texto e você não foca nos cognatos, o que acontece é que você muitas vezes tem a sensação de que o texto é difícil demais e que você não sabe nada a respeito, tá? Quando você cria o hábito de enxergar os cognatos, a coisa muda. A Ana sabe disso, né, Ana Lúcia? Sim. Na prática, É. a Ana Lúcia é aluna do instrumental, ela fez aí o curso todo, né, Ana? E ela muitas vezes ela comentou o quanto ela percebia que tinha mudado para ela, né? Desde o começo e depois, né, Ana Lúcia? Isso. Isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu continuar. Aqui é aquele último que eu, sem querer, passei aquela hora para vocês, mas aqui é a second trap. Então, vocês já até me deram um resumo aqui da história. Agora, o que eu vou fazer? Agora, nós vamos fazer o estudo desse texto, porque até agora não foi feito o estudo, foi só para você fazer o skimming, né? E você poder entender de uma forma geral, que é o que a gente chama de fazer essa leitura superficial para poder me dizer do que é o texto, para poder ter uma ideia do que se trata, tá? Bom, agora nós vamos fazer o estudo. Então, aqui diz assim, power é poder, todo mundo sabe, né? Is essential to taking charge. Olha aqui, ó, to take charge é uma expressão que quer dizer assumir o controle, tá? And driving change é outra expressão que quer dizer impulsionar mudança.
change é mudança, né? Então, to drive change é impulsionar mudança. Então, está dizendo que o poder é essencial para assumir o controle e impulsionar a mudança. But, olha aqui, hein? Toda vez que eu tenho um but, eu sei que isso aqui é o contrário, não é assim? Eu sei que vai vir uma ideia contrária àquilo que eu estou falando antes, que foi afirmado antes. Presta bastante atenção nesses connectors. But it makes leaders vulnerable. Mas esse poder, né? Está falando do poder. Esse it é o poder, tá? Isso também é importante, você saber a quem é que se refere os pronomes dentro do texto. Às vezes a pessoa fica perdida e não sabe quem é. Então, mas esse poder, ele faz com que os líderes fiquem vulneráveis, né? A duas armadilhas. Olha, trap é armadilha. That cannot only erode their own effectiveness. Então, que pode não apenas, essa aqui é uma expressão, ó, not only, but also, não apenas, mas também. Então, que pode não apenas corroer, né, a sua própria eficácia, but also, mas também undermine their teams. Undermine é prejudicar. Toda vez que você vê esse prefixo under, você sabe que indica menos, né? Assim como over indica mais, tá? E esse teams aqui é o apóstrofo indicando o possessivo, o genitivo, né? O do time. Então, olha, esse poder aí, o que ele faz? Ele consegue não apenas prejudicar a eficácia da própria pessoa, mas também a da equipe dele. First, it is easy to fall victim to hubris. Aqui está dizendo assim, primeiro, é fácil, olha aqui, to fall victim to something, ser vítima de alguma coisa, tá? Então, é fácil ser vítima do quê? Hubris, quer dizer arrogância. The excessive pride, aqui ele está explicando o que é arrogância, né? The excessive pride and self-confidence, o orgulho excessivo e a autoconfiança that can come with power, que pode vir com o poder, tá? Eu quero saber se vocês têm dúvidas aqui. Alguma dúvida desse primeiro pedaço? Se não tiver, eu vou... Só ali, Rosane, que você falou que not only e but also vão ali como... Não, mas tem o mais também ali embaixo, né? Desculpa. But also, not only, entendi. But also. Não apenas, só mas uma também. coisa, mas também. Beleza. Mas também outra coisa, tá? É uma expressão que aparece com frequência. Não apenas isso, mas também aquilo. Tudo bem? Ok, eu comi ali o mais também, mas beleza, ok, obrigado. Beleza, então agora eu vou continuar aqui, nós vamos para o próximo. Aqui é aquele outro parágrafo. Então, diz assim, consider a study, então, considere um estudo in which, presta atenção, no qual, in which, ok? Which, no qual, some participants were asked. Olha, veja bem, está na voz passiva isso aqui, né? Então, considere um estudo no qual foi pedido aos participantes, tá? The participants were asked. Então, foi pedido aos participantes to write, escrever, about a time when they felt powerful, sobre um período, né? Sobre um tempo, when they felt powerful, quando eles se sentiram poderosos, né? While others wrote about feeling powerless, enquanto outros escreveram sobre se sentir impotente. Então, olha, a palavra é power, poder. O sufixo full indica que tem muito daquilo, então é poderoso. Hand é mão, handful é um punhado de alguma coisa.
tá? Então, esse sufixo full indica que tem bastante aquilo. O powerless, esse less, indica que não tem. Por exemplo, homeless. O que é homeless? É a pessoa que não tem casa, né? É o sem teto. Então, guarda isso. O less indica que não tem. E o full indica que tem bastante, né? Então, está dizendo aqui, considere um estudo no qual foi pedido aos participantes para escreverem sobre um tempo, uma época, quando eles se sentiram muito poderosos, enquanto para outros foi pedido que escrevessem sobre quando, um período, que eles se sentiam impotentes. Esse while, então, enquanto. When é quando. While, enquanto, indica aquilo que está ocorrendo naquele período, tá? Então, aqui ficou fácil de entender. All were then given a die. Então, aqui também está na passiva, está dizendo, foi dado a todos, um dado de jogar, né? Prestando atenção, ó, die é dado, dice é o plural, é dados, não de data, né? Dados de computador, de informação, dado, o quadradinho mesmo, né? Então, ó, foi dado a todos eles um dado. Offered a reward, ofereceu uma recompensa, né? Eu pus C aqui, não é recompensa, é recompensar, desculpa. A reward for correctly predicting the outcome of a role. Olha, eles receberam, foi oferecido para eles uma recompensa se eles conseguissem prever adequadamente o resultado. Esse of a role é da rodada. To roll pode ser, to roll a die é jogar o dado, né? Mas também pode ser to throw, passado throw, from, que é jogar também, jogar, arremessar. Aqui, como ele usou o roll como rodada, ele usou um outro verbo, né, para não repetir o roll. Vamos entender, então, aqui, olha. Então, foi feito um estudo, um grupo de participantes teve que escrever sobre uma época em que eles se sentiam poderosos, outro grupo teve que escrever sobre uma época em que eles se sentiam impotentes. Foi dado um dado para eles e ofereceram uma recompensa se eles conseguissem prever o resultado. Quanto é que ia aparecer? Que número que o dado ia aparecer mostrando que resultado? Então, the outcome é resultado, pode ser resultado de qualquer coisa, né? Por exemplo, você está trabalhando na empresa, você pode falar, we had a very good outcome this semester. Então, nós tivemos um bom resultado nesse semestre, né? Então, outcome, vocês vão ver muito essa palavra. E aí foi pedido para eles, né, se eles queriam arremessar o dado eles mesmos, lembrando esse reflexivo aqui, tá? Está se referindo a eles. Eu tenho they, que é eles, them, que é o caso-objeto, e themselves, que é o reflexivo, né? Or have the experimenter do it. Então, foi dado o dado para eles e falou assim, olha, vocês vão receber uma recompensa se você conseguir prever o resultado. Você joga o dado ou você quer que a pessoa que está fazendo o teste jogue para você? Você quer que ele faça no seu lugar ou você quer fazer, tá? Aqui, tem algum problema de vocabulário, gente? Aqui, para mim, o que pegou, assim, em termos de entendimento desse segundo parágrafo, foi exatamente a palavra die. Porque, para mim, eu falei morte. Morreu. Você pensou na morte, né? Eu nunca tinha visto esse die com o sentido de dados. Então, para mim, prejudicou todo o entendimento.
É por isso que o contexto, né? O contexto acaba que ele muda tudo, né? Porque senão você, por exemplo, foi dado a todos uma morte, aí então ia ficar complicadíssimo, não é? Aí você realmente, olha aí, a palavra die como dado, né? Ele muda tudo, muda tudo. Eu posso mudar de tela ou vocês ainda gostariam de ver mais alguma coisa aqui? É importante observar também, gente, essas vozes passivas aqui, tá? Que às vezes as pessoas confundem, né? Olha, some participants were asked. Então, se você for... Não dá para fazer ao pé da letra, né? Considere um estudo no qual alguns participantes foram pedidos para escrever, né? Não dá, né? Foi pedido a eles que escrevessem. Mesma coisa aqui, ó. Todos foram, então, dado um dado. Olha que coisa mais estranha. Então, foi dado um dado a todos eles, né? O verbo to give, gave, given, que é dar. Acabou que ficou 2 dados, né? Foi dado um dado. Aí sim, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar. Acho que é isso. Deixa eu ver o último. O último não, acho que é o penúltimo. Olha aqui, continuando. Only é apenas, somente. 58% of those who had written about feeling powerless wrote for themselves. Olha aqui, apenas 58% daqueles que tinham escrito sobre sentimentos impotentes, de se sentirem impotentes, quiseram eles mesmos jogar o dado, tá? Only 58% of those who had written, olha aqui, de novo, hein? Esse who, que ele está se referindo àqueles, né? Who had written about feeling powerless wrote for themselves. While, enquanto, every single participant who wrote about feeling powerful did so. Então, enquanto, every é todo. Single, ele pode ser... Vocês conhecem o single como solteiro, né? Mas aqui, ele pode ser único também. Só que aqui não dá nem para traduzir ele, enquanto cada único participante, não dá. Então, ele está querendo enfatizar que todos eles, cada um deles, tá? Então, enquanto cada um dos participantes, todos os participantes que escreveram sobre se sentirem poderosos, did so. Esse did está no lugar do verbo. Eles fizeram o quê? Eles jogaram os dados, eles mesmos. Olha aí que interessante. 58% daqueles que tiveram que escrever sobre se sentir impotente não quiseram... não, só 58% é que quiseram jogar. Enquanto que aqueles que escreveram sobre o momento que se sentiram poderosos, todos, 100% quis jogar o dado. Então, simply recalling an experience of power. Então, está dizendo que simplesmente lembrar, to recall é a mesma coisa que to remember, tá? Que não é igual a to remind, né? Recall é remember. Então, simplesmente lembrar de uma experiência de poder can lead people, pode levar as pessoas to greatly overestimate their abilities. Ela tem o poder, né? Só de lembrar de uma experiência poderosa, consegue levar as pessoas a superestimar as suas habilidades.
even to the extent, olha, até o ponto of thinking they can affect a random roll of a die. Até o ponto de achar que eles são capazes de afetar uma jogada aleatória de dado. Random é aleatório. É quando eu não... se eu tiver, por exemplo, vou fazer uma chamada, vou chamar vocês aqui e vou seguir essa lista. Ou eu posso falar at random. Eu estou dizendo aleatório. Vou falar um, depois vou falar outro, tá? A ideia principal desse trecho aqui é mostrar que aqueles que tinham lembrado de um tempo em que se sentiram poderosos, acharam até que eles eram capazes de falar qual era o resultado de jogar o dado, que eles iam acertar. Tá? E os outros não. Um grande número terceirizou. Não, prefiro que ele, né, ele faça por mim, o experimenter. Né? Outra coisa aqui, lembra quando a gente falou lá do under, o over? Eu mencionei o over. Over é sempre a mais. Então, estimate é fazer uma estimativa, é estimar. Overestimate é superestimar. Tá? Mais alguma palavra aqui que vocês gostariam de esclarecer? Olha, extent, ela pode ser extensão, mas aqui é uma expressão, né? Even to the extent, até o ponto, até chegar em um determinado ponto. Mais alguma coisa aqui? Vou para a próxima, então. O próximo é aquele final, né? Que diz... The second trap, aqui ele já falou, tudo isso que ele estava falando foi do primeiro, o primeiro trap, né? A primeira armadilha. Agora ele vai falar da segunda. Ele falou da primeira armadilha, que ele estava falando do poder, e ele deu o exemplo do estudo, da pesquisa, do case study que foi feito. Agora ele vai continuar, vai falar da segunda. Qual é a segunda armadilha? The second trap involves... Então, a segunda armadilha envolve self-focus. Então, é focar em si mesmo, né? É quando a pessoa só consegue olhar para ela mesma. People at the top tend to become less attentive to subordinates. Então, está dizendo que as pessoas no topo, né, que estão no topo aí da pirâmide, tendem to become, a tornar-se, menos, attentive, atenciosos, que estão ali, né? É o atencioso mesmo, atentos, né? Aos subordinados. And can't be bothered. Isso aqui também é uma expressão, tá? To bother é você se incomodar em fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, don't bother me, não me atrapalha, é uma outra situação, né? Aqui, quando eu falo can't be bothered, que olha, can't be bothered, está muito cansado, ou, que não consegue nem fazer aquela coisa lá. Então, está dizendo que as pessoas que estão no topo, elas se tornam menos atentas aos seus subordinados, e elas não conseguem nem fazer isso, né? Nem entender, to understand the ways, os modos, as maneiras, que as pessoas que estão abaixo delas, né? Então, tá aqui, under é abaixo, work together. Eles nem conseguem entender como é que as pessoas que estão abaixo, como é que elas trabalham entre elas, né? Então, not seeing the people you lead. Então, não enxergar as pessoas que você lidera diminishes
diminui effectiveness, a eficácia all around, todo ao seu redor, né? All around. Então, essa é a segunda, como é que chama? A armadilha, né? Então, aqui ainda tem esse pedaço, olha. Aí, eu primeiro tenho que saber se vocês têm dúvida aqui. Tem dúvida aqui? Tranquilo. Hã? Tranquilo, né? Legal. Então, vamos para o outro, que eu acho que é o último slide aqui. Então, diz assim, people aren't motivated or able to contribute their best efforts. Então, as pessoas não são motivadas, não se sentem motivadas ou capazes de contribuir ou de dar, né? Esse contribuir no sentido de dar o melhor esforço delas, if they perceive, se elas percebem that you are disconnected, que você está desconectado from and uninterested in them. Então, se elas percebem que você está desconectado delas ou não está interessado nelas, elas não se sentem motivadas a dar o melhor ao melhor delas. Isso, né, é óbvio. Então, olha, o que eu quero que você preste atenção. Interest é o verbo, né? Interested, interessado. Uninterested, desinteressado. Outra coisa, presta atenção. Tanto interested quanto uninterested in something, tá? Isso aqui é o que a gente chama do verbo preposicionado, que é diferente de phrasal verb. Phrasal verb é quando eu tenho um verbo e, dependendo da preposição que eu ponho atrás dele, ele muda o sentido. Por exemplo, look at, olhar. Look for, procurar. Look after, cuidar. Look up, procurar num dicionário, né? Pesquisar. E aqui não, existe uma diferença entre phrasal verb e os verbos preposicionados. Isso aqui cai em prova, cai no Linguaskill, cai em várias provas. O espaço para você colocar aqui. Eu até gosto de colocar lá nos stories, quando eu faço exercício para completar, eu coloco lá umas preposições diferentes para ver se vocês vão gravando, né? Então, interested in something, ok? Não é on, não é outra coisa. To effectively exercise power. Olha aqui, exercise é exercício, mas aqui ele é um verbo. Para exercitar efetivamente o poder. Olha isso, hein? Para exercitar efetivamente o poder. While, enquanto, avoiding, enquanto evita. Olha, esse avoiding tem NG aqui, mas nem sempre o NG é o ando, nem sempre, tá? Ele está com ING aqui por causa desse while, por causa da preposição, ela pede que vem com ING, mas a gente não vai falar enquanto evitando suas armadilhas, não. Então, para exercitar o poder, evita efetivamente, enquanto se evita as armadilhas, os líderes must cultivate humility. O que eles precisam cultivar? A humildade. As an antidote. No inglês americano, American English, eles nem pronunciam esse T. Agora, o britânico vai falar antidote, ok? E o americano vai falar antidote. Mas qualquer um está certo. As an antidote to hubris.
Então, os líderes precisam cultivar a humildade como um antídoto para a, que é hubris mesmo? Arrogância. And empathy, e empatia, as an antidote to self-focus. E a empatia como um antídoto para o egoísmo. Existe egoísmo, self-centered, né? Aquela pessoa que só olha para ela mesma, né? Então, aqui foi dado um conselho para os líderes, né? Para eles, assim como foi feito aquele estudo, que se a pessoa lembrar de um momento positivo, ela vai se sentir poderosa, ela vai querer fazer as coisas, ela vai até mesmo achar que ela é capaz de fazer coisas que nem sempre é capaz, porque você adivinhar qual o número que vai aparecer lá no dado, né? Não tem a ver. Então, exercitar, os líderes devem exercitar esse tipo de cultivar humildade, tal e tal. Outra coisa que eu queria mostrar, então, olha, você viu, lá no começo do texto, apareceu trap como armadilha, e pitfall também é armadilha, tá? Eles são sinônimos. Outra coisa que é legal perceber aqui, olha, esse must, observa qual é a função desse must. Eu faço muito isso, gente, nas aulas do instrumental, mas eu acho que vale tanto a pena, te ajuda tanto a entender isso. Olha, está dizendo, os líderes devem cultivar a amizade, a humildade. Nós conhecemos o must como indicando uma obrigação. You must be here at 10 o'clock. Você precisa estar aqui às 10 horas, né? Só que aqui não é essa obrigação. Ele está dando um conselho. Se você tivesse numa prova e tivesse possibilidades de colocar um should, você poderia pôr um should aqui, tá? Se tivesse, olha, leaders should cultivate humility. Não daria certo? Daria certo, tá? Então, a gente tem que entender que esses modais, eles têm várias funções. Assim como can, às vezes ele indica possibilidade. Aqui mesmo, ele teve uma parte do texto, deixa eu ver se eu consigo localizar, que ele está como uma possibilidade, e não como uma capacidade, né, de poder fazer alguma coisa, que é o que normalmente a função dele. Aqui, ó. Simply recalling an experience of power can lead people to greatly overestimate their abilities. Então, simplesmente recordar, lembrar uma experiência de poder pode levar as pessoas. Tem prova, mais as de proficiência, que pergunta assim, eu poderia substituir esse can por o quê? E dá lá as possibilidades. Qual é o outro modal que indica a possibilidade? É o may, é o might, depende. O might é mais leve do que o may, tá? Mas, então, o que esse can... Qual é a ideia que ele está expressando? É uma possibilidade, não é uma capacidade, tá? Isso aí é uma coisa que aparece muito e que vocês precisam ficar atentos. Gente, nesse último aqui, ficou alguma dúvida para vocês? Acho que não, né, gente? Bom, deixa eu ir. Eu nunca tinha visto esse hubris, que é da arrogância. Eu nunca tinha visto essa palavra. Qual? Hubris. Hubris. Existe arrogance. Existe também arrogance. Mas aqui é um sinônimo, né?
E numa revista do tipo da Harvard Business Review, que é de onde eu tirei esse texto, quer dizer, é importante conhecer esse sinônimo, né? Porque, às vezes, o sinônimo faz toda a diferença na vida da gente. Por quê? Porque a maioria dos testes, eles usam aquela técnica de parafrasear, né? Paraphrasing, que é falar a mesma coisa com outras palavras, né? Então, aqui é super importante, quanto mais sinônimos você souber, mais vai ficar a sua vida aí. E aqui, ó, o this é um prefixo de negação, one, outro prefixo de negação, e essas coisas são muito importantes a gente pensar. Bom, aqui só tem os nossos canais aqui, eu vou parar aqui de... Se vocês ainda não estão num dos nossos canais, se registrem lá que a gente tem aí colocado bastante coisas. E eu também gostaria, assim, de abrir espaço, se vocês têm algum assunto, gente, que vocês gostariam de ver, tá? Porque, às vezes... Quando vocês falam, eu tenho dificuldade aqui e ali, é até mais fácil para eu preparar a aula, né? Porque aí eu eu sei que eu vou acertar. Então, se vocês quiserem... Eu tenho, Pro, uma dificuldade. Qual que é? Desculpe interromper. É a voz passiva e a voz ativa nos textos. Para você é difícil? Principalmente nos textos acadêmicos. Eu tenho muita dificuldade. Eu posso trazer esse assunto, sim, sem problema. A gente traz ele para a próxima aula nossa, tá? É um prazer. Tá certo. Alguém mais gostaria de sugerir alguma coisa? Vai trazer também essas que caem no linguist skill da gente completar, para a gente entender, isso agora é um adjetivo, tem que completar com advérbio. Tá. A gente não cai na armadilha de colocar... sei lá, um verbo, quando na verdade era um advérbio, né? Ou, sei lá. Entendi. Entender como é que é a construção da frase. Né? Quando você entende como é que uma frase, qual é a construção básica de uma frase, aí fica mais fácil para você. Eu vou trazer esse assunto também, então. Tá? Aí, até é interessante, porque... Quando a gente usa a voz passiva, a gente tem que conhecer a estrutura da frase para poder mudar, né? Então, a gente pode trabalhar os dois temas na próxima aula, tá bom? A primeira vez que eu estou participando, toda segunda-feira tem esses encontros? Às vezes, olha, às vezes eu não faço. Por exemplo, a semana passada eu não fiz, porque eu estava saindo da maratona Linguiskill, que foi aula segunda, terça e quarta-feira, e arrumando a turma, então, às vezes acontece, né? No dia 2 foi meu aniversário, então, mas eu divulgo quando tem. Eu coloco no Instagram, e aí eu compartilho no Facebook, e existe um link no Instagram do Instrumental, porque nós temos 2 Instagram. Um que é mais geral, da escola como um todo, ali a gente fala bastante de Linguiskill e dos diversos cursos que a gente oferece. E tem um Instagram que é só do instrumental, porque é muito específico o instrumental, né? E lá tem um link na bio que você se cadastra para receber o link da aula. Então, toda vez que vai ter aula, você vai receber o link da aula, entendeu? E aqui tinha os 2 Instagram na página passada? Pois é, tem 2 Instagram. Eu fiz a loucura de fazer o segundo e agora eu fico quase maluca, porque é muito conteúdo, né, para produzir. Ultimamente, eu estou conseguindo fazer o mesmo conteúdo para os 2, mas no começo desse ano, porque é o seguinte, o Instagram do instrumental, ele tinha como objetivo só o instrumental, mas aí eu cheguei à conclusão que não tem condições de eu trabalhar, porque aí, como a escola oferece Linguiskill, instrumental, inglês para viagem,
IELTS, TOEFL, TOEIC, Business English, inglês geral. Como é que eu vou fazer um Instagram para cada um desses aí? Não tem a menor condição de fazer isso, né? Então, depois que eu fiz, foi que eu senti que era impossível fazer. Só que tem mais tem quase 1.800 pessoas lá. Agora, eu não vou jogar no lixo essas pessoas, né? E trazer para o outro está difícil. Então, eu estou mantendo assim, mas foi um erro meu achar que eu ia conseguir fazer isso, né? Loucura. Mas tudo bem, agora está feito, agora vamos que vamos. Como é que é esse outro Instagram? Exchange Idiomas e o outro é o quê? Exchange... Inglês Instrumental by Exchange. Inglês instrumental, tudo junto assim, pequenininho, e depois o BY by Exchange. Os stories eu faço diferente, né? Seguindo ele também, então, agora, porque eu estava sem seguir ele. Eu vou escrever aqui, ó, quer ver? Eu acabei de entrar, já seguindo. Já, né? Achei. Achou? Então, achei, já até conseguindo. Como no começo eu fazia bem diferente os conteúdos, tem muito conteúdo no do instrumental que não tem, que tem um que não tem no outro, entendeu? E então dá para você, por exemplo, no do instrumental tem 4 vídeos falando de present perfect, né? Eu não sei por que cargas d'água, eu não fiz isso no LinguaSkill, acho que eu não queria repetir, mas agora eu estou repetindo, eu estou tentando fazer um conteúdo que seja bom para os dois e estou repetindo, porque quem vem de um nem sempre vê o outro, sabe? Então, eu estou tentando me adaptar a essa realidade. Antes eu tinha quem fazia isso tudo, agora eu estou sem, então eu tenho que me adaptar, não tem jeito, não. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta a mais? Só agradecer pela aula, excelente. Ai, que bom, fico feliz. E aí, Felipe, foi bom? Também queria agradecer. Ai, que bom. Aprendeu um pouquinho a mais? Aprendi um pouco a mais, com certeza. É sempre bom a gente estar tendo mais conhecimento, né? O que eu puder fazer, o que a gente puder oferecer para vocês, porque, assim, é claro, a pessoa está fazendo um curso, que nem você está aí na mentoria LinguaSkill e tal, mas tudo que vier a mais é lucro, sabe? Com certeza. Tudo é lucro. Uma aula de interpretação de texto foi excelente hoje. E tem pessoas que já estudou e parou. Não dá para parar com inglês, não dá para parar. Faz uma manutenção, assiste uma aula por semana, pelo menos não perde o contato. Você não vai ter aquele foco, eu vou conseguir me preparar para isso. É óbvio que não vai dar, mas vai ajudar. Não é? Com certeza. Então é isso, gente. Obrigado, viu, minha amiga? Então tá bom. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Para vocês colocarem o tempo de vocês aí para continuar aprendendo. Isso é muito bom, bom demais. Tá certo? Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Até a semana que vem, então, tá? Até. Tchau. Tchau, tchau.